Olá, bem-vindos ao quadro. Vamos fazer um exemplo agora sobre transformação adiabática. Nosso problema é o seguinte: nós temos um gás perfeito que sofre um processo adiabático e nesse processo ele realiza um trabalho de 500 joules. Então nós queremos saber o seguinte: primeiro, o gás está se expandindo ou contraindo? Segundo, qual a quantidade de calor que o gás troca com o ambiente? Terceiro, qual a variação de energia interna do gás nesse processo? E finalmente, quarto, nós queremos saber como se modifica o volume, a pressão e a temperatura do gás no processo. A letra A pode ser respondida diretamente. Uma vez que o gás realizou um trabalho de 500 joules, o gás está realizando trabalho sobre o meio externo. E um gás só realiza trabalho sobre o meio externo ao se expandir. A letra B pode ser respondida lembrando-se da definição de um processo adiabático. Sofrer um processo adiabático significa que o gás não troca calor com o meio ambiente, seja porque ele está isolado termicamente, ou seja porque a expansão ocorre rapidamente e a troca de calor pode ser desprezada. Então, como esse processo é adiabático, nós temos que a quantidade de calor trocada é igual a zero. Para responder a letra C, nós podemos utilizar a primeira lei da termodinâmica, que diz que a variação de energia interna de um gás é igual à quantidade de calor trocada pelo gás menos o trabalho realizado pelo gás. Nesse caso, nós temos que a variação da energia interna do gás vai ser igual à quantidade de calor trocada pelo gás foi igual a zero, pois a transformação é adiabática. Então vai ser igual a menos o trabalho realizado pelo gás. Como o trabalho realizado pelo gás foi de 500 joules, então a variação de energia interna do gás nesse processo é igual a menos 500 joules. O sinal negativo indica que a quantidade de energia interna do gás diminuiu. A letra D nos pergunta como variam o volume, a pressão e a temperatura do gás. Começando pelo volume. Como nós encontramos na letra A que o gás sofreu uma expansão, nós temos que o volume do gás aumentou. Em relação à temperatura, nós temos que, como a energia interna do gás diminuiu, pois a variação de energia interna é negativa, então a temperatura diminuiu. E lembrando da equação de Clapeyron, que diz que PV igual a nRT, nós temos que PV dividido por T é igual a nR. Como nesse processo o número de mols do gás não variou e R é uma constante, nós temos que PV sobre T é igual a uma constante. A partir das informações anteriores, que o volume do gás aumentou e a temperatura diminuiu, nós temos que essa parte dessa equação, V dividido por T, aumentou. Para que essa multiplicação de P por esse valor que aumentou permaneça constante, necessariamente nós temos que a pressão precisa diminuir. Logo, completando nossa resposta, a pressão do gás diminuiu. É isso aí, pessoal. Até mais.